Olá pessoal, hoje iremos falar sobre noções de cartografia e sistemas de projeção em coordenadas geográficas cartesianas e coordenadas polares. Quais são as diferenças delas? Qual a aplicação? Qual a importância que cada uma tem? Quando a gente fala de coordenadas, elas têm que representar alguma informação, elas têm as suas especificidades. Vamos falar sobre coordenadas geográficas. A gente fala sobre coordenadas geográficas, a gente está falando sobre o globo. Então aqui no canto, o Google, eu acho que ele é um grande exemplo aqui de coordenadas geográficas. Como vocês podem ver ali, a gente tem latitude, longitude. São um sistema de coordenadas esféricas. A gente já falou em outras aulas sobre latitude, longitudes. É montada a partir de uma esfera em 3 dimensões. Graus de latitude e longitude são utilizados para medir a posição no mundo real. A unidade de medida é o grau. Elas devem variar de segundos. Um minuto, segundo, graus, minutos e segundos. 1 grau são 60 minutos ou 3.600 segundos. A precisão entre a latitude e a longitude vai ser de acordo com o tamanho do objeto. Vamos aqui para o Oeste Paulista, para ser mais familiarizado. Notem que conforme eu vou me aproximando, trabalhando numa escala maior, então eu preciso de mais informações entre uma latitude e a outra, ou uma longitude e a outra. Então eu vou precisar trabalhar com minutos. Se eu aumentar ainda mais a minha escala, me aproximar mais ainda do objeto, aí eu vou trabalhar com segundos. Então eu consigo aqui variar na latitude, então percorrer distâncias por essas coordenadas geográficas ou coordenadas geodésicas. Ou na longitude também, posso variar aqui, caminhando em cima da mesma latitude por longitude. Então essas aqui são as coordenadas geográficas. Agora vamos falar sobre as coordenadas cartesianas. As coordenadas cartesianas eu acho que elas são as mais comuns, né? É um sistema de coordenadas no plano cartesiano ou espaço cartesiano. É um esquema reticulado necessário para explicar pontos. Então, a localização de um ponto no espaço vai ser de acordo com quanto ele percorreu no eixo X e o quanto ele percorreu no eixo Y. É um sistema de coordenadas UTM, é um sistema no plano, então seria um sistema de coordenadas cartesiano, falando sobre cartografia. Então a gente pode percorrer uma distância no globo por coordenadas geográficas ou por coordenadas UTM. Então, vamos voltar lá para o globo. Então aqui em ferramentas, opções, e a gente vai ter aqui, aqui embaixo, a variação em x, y de um ponto para o outro. Então, esse ponto vai ter uma coordenada UTM e uma coordenada UTM. Conforme eu vario ele de posição, ele vai percorrendo no eixo X e no eixo Y. Então, quando a gente estiver falando sobre grandes áreas, vamos trabalhar com coordenadas UTM ou coordenadas geográficas. Mas quando estamos falando de sistemas locais ou de áreas menores,
por exemplo, o polígono aqui, seria interessante trabalhar com as multidistância ou com rumo de distância. E que coordenadas são essas? Elas não são nem as coordenadas geográficas, nem a coordenada cartesianas. A gente está falando sobre as coordenadas polares. O que são as coordenadas polares? Né? É um sistema de coordenada polar, é determinado por um ponto fixo, O, que é a origem do polo, por isso polar, e por uma direção ao eixo. Então aqui nós temos uma direção em relação ao eixo, passando pelo polo. A posição de um ponto é definida a partir da indicação do ângulo, denominado ângulo polar, medido a partir do eixo, aqui, ou a referência, que está aqui na nossa legenda, e uma distância, que aqui está pelo símbolo ρ, que aí seria o vetor, o raio, a medida a partir do polo, que vai formar a nossa coordenada polar. Então, a coordenada de um ponto polar é um ângulo e uma distância. A coordenada geográfica ou geodésica são os ângulos, conforme aumenta a escala, você vai ter graus, minutos e segundos. As coordenadas cartesianas vão ser a distância que você percorre ou o intervalo que você percorre em cima do eixo x e do eixo y. E agora as coordenadas polares vão ser a coordenada a partir de uma referência, que pode ser, se for um azimuth, vai ser o norte, e se for o rumo, vai ser o eixo norte-sul, a distância que você está desse eixo, né? Tanto dependendo do quadrante, ou está no nordeste, sudeste, noroeste, quanto você se distancia do eixo norte-sul. Então essa seria a referência da coordenada polar específica, que seria o azimuth e a distância. E como que a gente migra de coordenadas polares para coordenadas cartesianas, ou como a gente migra de coordenadas cartesianas para coordenadas polares? Então, para a gente conseguir calcular a partir de coordenadas cartesianas as coordenadas polares, ou seja, sair do eixo xy e ir para azimuth de distância ou para ângulo de distância, a gente precisa seguir essa fórmula aqui. A distância vai ser a variação em x no eixo cartesiano, mais a variação y no eixo cartesiano, divididos na raiz quadrada. E o ângulo vai ser o arco tangente do y sobre o x, se a gente quiser saber esse lado aqui, referente ao eixo y, ou o arco tangente do x sobre o y, se a gente quiser saber esse lado aqui, referente ao eixo x. Então, de acordo com qual você vai querer, o x ou o y vai inverter a posição no arco tangente. Vamos fazer um exemplo aqui no AutoCAD, só para a gente ver se essa aplicação realmente acontece, né? Então aqui temos o nosso eixo XY. Eu vou traçar aqui uma polyline com origem no 0, 0. E aqui no eixo X ela vai ter 5 unidades. E no eixo Y ela também vai ter, 9 unidades. Então, 5. A coordenada polar aqui seria, eu quero saber esse comprimento aqui, o comprimento da diagonal do retângulo e o ângulo. Pelo AutoCAD, super simples, né? O ângulo
61 graus. Vamos ver aqui. Então eu tenho no eixo X 5 unidades e no eixo Y 9 unidades. Segundo a nossa fórmula aqui, seria o arco tangente de y sobre x. No caso ali vai ser arco tangente de 9 dividido por 9 dividido por 5. Cadê o AutoCAD? Aqui no AutoCAD deu 61 graus. A minha calculadora deu 61 graus e 56 minutos. O AutoCAD redondo. Vamos ver aqui se a gente consegue. Então, arco tangente de 9 dividido por 5, 60 e 56. Eu vou tirar ali o arredondado do meu AutoCAD para ver se a gente chega nesse valor aí. Então, vamos lá. Som, unidade, decimal, aqui. Graus por segundo, 60, 53 e 43, exatamente igual deu na calculadora. E a distância? Como é que a gente encontra a distância? Vamos aqui para o Excel. Eu criei aqui no Excel, já fiz uns testes aqui, uma formulinha para calcular o comprimento daquela diagonal lá. Então no X a gente tem 5 e no Y a gente tem 9. Segundo a minha fórmula aqui, que é x ao quadrado, opa, está bem, está bem em cima, né? Está muito pequeno. Então vamos lá. O azul ao quadrado mais o vermelho ao quadrado, tudo na raiz quadrada. Elevar alguma coisa é meio, é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada. Então, segundo a fórmula, está dando 10,30. O quadrado das distâncias na soma do quadrado da distância na raiz quadrada dá o comprimento. Então, vamos ver se o comprimento é 10,30. Então, vem aqui no AutoCAD, veja a distância inclinada da origem até a ponta lá. E aí, 10,3. Então, uma forma da gente encontrar ângulo e distância a partir de coordenadas cartesianas, coordenadas x, y. A gente tinha um intervalo em y de 9 e um intervalo em x de 5 e encontramos as coordenadas polares 60 graus e 10,3 de distância. Então, cada tipo de coordenada vai ter a sua importância aí. As coordenadas geográficas, para trabalhar com áreas como o globo. As coordenadas UTM, para trabalhar com projeções, que são um exemplo de coordenadas cartesianas, que vão trabalhar com áreas muito grandes, com mapas. As coordenadas locais, que seriam mais próximas aqui para a gente, quando a gente fala de coordenadas cartesianas, vão trabalhar em áreas planas menores.
uma escala maior, e as coordenadas polares, quando a gente quiser fazer alguma conversão na nossa área para azimuth ou rumo. Gente, era isso aí que eu tinha que falar sobre coordenadas, e até a próxima. Valeu, deixa o like e segue o canal.